Boa noite. Partidos da oposição contestam a eleição do novo provedor de justiça. Isabel dos Santos nega desvio de dinheiro da Sonangol e fala mesmo em campanha de difamação. Família manteve cadáver em casa durante 7 dias à espera que ressuscitasse. Estas e outras matérias você vai poder acompanhar agora no principal serviço de informação da TV Raiar. Seja bem-vindo ao Raiar Notícias, 19 de dezembro de 2017. A Assembleia Nacional elegeu ontem para o cargo de Provedor de Justiça o ex-deputado Carlos Alberto Ferreira Pinto e como adjunta a jurista Flor Bela de Jesus Rocha, com votos favoráveis do MPLA. A Casa CE e o PRS votaram contra, ao passo que a UNITA absteve-se. O novo provedor de justiça e a sua adjunta foram apresentados aos deputados e tomam posse em janeiro do próximo ano. Os deputados divergiram quanto à eleição do novo provedor de justiça. Lucas Ngonda, da FNLA, defende que esta função deve ser ocupada por uma entidade independente. O provedor de justiça disse não deve ter compromissos políticos ou sociais para além do cargo que exerce e ter suficiente idoneidade para exercer a função. Justino Pinto de Andrade, da Casa CE, afirmou que não tem resistência pessoal a qualquer um dos indicados, mas recorreu à lei para afirmar que o provedor de justiça é uma entidade pública independente que tem por objeto a defesa dos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos, assegurando através de meios informais a justiça e a legalidade da atividade da administração pública. O ex-deputado indicado para o cargo de provedor de justiça acrescentou: o deputado tem responsabilidade elevada no MPLA. Raul Danda, vice-presidente da UNITA, juntou-se também a Lucas Ngonda e Justino Pinto de Andrade para falar da parcialidade do novo provedor de justiça. O provedor de justiça não vai ser imparcial aos problemas que tocam seu partido, disse. O presidente do grupo parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, por sua vez aproveitou também a oportunidade para dizer que não tem nada contra o ex-deputado, mas que o provedor de justiça deve ser uma pessoa independente, à semelhança do presidente da CNE. O quarto vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, João Pinto, disse que o novo provedor vai garantir a imparcialidade. Todos os deputados conhecem a correção, educação e urbanidade do ex-deputado Ferreira Pinto. Por isso, devem deixá-lo trabalhar, defendeu, lembrando que além do provedor, existem também os tribunais para a defesa dos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos. A empresária Isabel dos Santos diz que são falsas as notícias vinculadas por alguns órgãos de comunicação social, segundo as quais desviou mais de $100 milhões da Sonangol durante 1 ano e meio, usando o banco BIC. Jornais angolanos noticiaram esta segunda-feira, 18 de dezembro, que a antiga presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos, desviou mais de $100 milhões para empresas da família ao longo de 1 ano e meio usando o banco BIC. Em comunicado, a empresária, que foi exonerada do cargo a 15 de novembro, desmente as notícias dizendo que está em curso uma campanha de difamação promovida por Rafael Marques e Gustavo Costa nos meios de comunicação e redes sociais. O comunicado garante que são falsas as notícias sobre transferências realizadas para entidades terceiras depois da exoneração do anterior Conselho de Administração sobre uma transferência de 57 milhões para uma conta offshore no Dubai e sobre transferência mensais de 10 milhões de euros da Sonangol para a AFSEC. Em causa estão noticiadas publicadas por alguns meios angolanos dando conta de alegadas transferências ilícitas feitas pela filha de José Eduardo dos Santos, ex-presidente da República de Angola. Num artigo intitulado Saque de $185 milhões na Sonangol e assinado por Rafael Marques, o Macangola avança que ao longo de quase 1 ano e meio como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos transferiu mais de $185 milhões da Petrolífera Nacional para 4 empresas suas, usando seu banco em Portugal, o Banco BIC.
3 familiares mantiveram o cadáver da irmã em casa durante 7 dias, à espera que esta ressuscitasse. Um caso insólito que aconteceu em Benguela e que está a chocar a sociedade angolana. Esta matéria vai poder acompanhar depois do intervalo. Voltamos já. TV Raiar, por uma Angola radiante. Notícias. Grupo Parlamentar da UNITA visita Instituto de Luta contra a SIDA. Estas e outras matérias você vai poder acompanhar agora no principal serviço de informação da TV Raiar. Informando com verdade, por uma Angola radiante. Sociedade. Boa noite, caros telespectadores. Estamos na segunda edição do programa Mundo de Mulher. Entretenimento. Bem-vindo à segunda parte deste jornal. 3 familiares mantiveram o cadáver da irmã em casa durante 7 dias, à espera que esta ressuscitasse. O insólito caso aconteceu na província de Benguela, depois de um pastor de uma seita ter prometido aos 3 irmãos que a vítima voltaria à vida ao fim deste tempo. O milagre terá sido garantido aos 3 irmãos em troca de uma quantia. Segundo Pinto Caimbambo, superintendente-chefe da Polícia Nacional, foram os vizinhos queixando-se de um cheiro nauseabundo, alertar as autoridades. Quando os agentes do Serviço de Investigação Criminal se deslocaram à casa da família, no bairro da Luz, no Lubito, depararam-se com um corpo em elevado grau de decomposição, envolto em lençóis e cobertas desde o dia 10 de dezembro. Os 3 irmãos foram detidos preventivamente por sonegação de cadáver e o pastor encontra-se foragido, revelou também o porta-voz da Polícia Nacional. Pinto Caimbambo, que não adiantou a quantia pedida pelo pastor para o suposto milagre de Lázaro, declarou que já foi instaurado um processo e que o caso está a ser investigado. Um terreno vedado cedido a título provisório à Igreja Católica para a realização de algumas atividades religiosas está em litígio entre a Igreja e um cidadão que acusa aquela instituição cristã de querer apropriar-se do espaço e de não querer fazer a devolução ao legítimo proprietário. Esta matéria vai acompanhar agora na íntegra na síntese internacional. Vamos ouvir uma das partes envolvidas no suposto litígio, cujo esta que detém a documentação, mormente o título de propriedade e que já havia posto uma licença de construção no espaço, que segundo este diz ser a Igreja Católica que removeu o mesmo, querendo acaparar-se do espaço. Fiquei um pouco surpreso, encontrei uns indivíduos a fazerem a limpeza. Lá me informei. O que é que se passava? Eles disseram, não, nós simplesmente só fomos aqui colocados para poder fazer a limpeza, mas se quiser saber a respeito disso, vai ter com a igreja. Lá cheguei educadamente, perguntei o que é que se passava. O senhor João, que é o segurança, apresentou um padre de nome Bresciori, me lembro como se fosse hoje. Lá apresentou-me o padre, disse que era o sobrinho do dono do espaço.
E o senhor disse, não, nós só limpamos para poder chamar a atenção do dono. Meu caro ilustre, eu só vou lhe pedir um grande favor. Como estamos na semana de Páscoa, visto que a Igreja Católica tem muitos crentes e o fluxo é cada vez maior e queremos um espaço do gênero para poder exercer as nossas atividades. E uma vez que eles já mexeram sem antes a minha utilização, mas pronto, entendi, até porque eu também pertenço àquela igreja, embora não com muita frequência, mas é a minha igreja. Aceitei ceder o espaço. Depois o senhor padre chama-me, fala comigo em privado, alegando que estavam interessados em ficar com o espaço, se era possível fazer um negócio de espaço. Até porque eu não tenho conhecimento que o tio tem planos de vender, mas ainda que tiver a se vender, eu não sou a pessoa de direito para poder falar, né? Cabe o tio vir depois, né, do tratamento, se realmente ele tiver a vender, eu vou falar com ele. Um dia desses, o tio me liga, eu também nem sabia da escritura, me liga, ligando, opa, ali no portão está escrito propriedade da Igreja Católica. Eu disse, oh, como assim propriedade da Igreja Católica? Se eles me pediram para poder exercer as suas atividades. Tentei me informar pelo padre Bercior, infelizmente o número já não atendia. Ataquei o guarda na qual me fez chegar até o padre Bercior. Ele disse, não, opa, isso não se aceita. Essa igreja, o espaço não pertence à igreja. Não sei como é que eles foram ter uma atitude dessa. De princípio, é que quando essa confusão da Igreja Católica começou, eles haviam feito o pedido do meu irmão, que esteve cá em Luanda. Eles pediram que é para fazer apenas alguns cultos aqui dentro. A mim mesmo. Já que está aqui o senhor. Já que o terreno não estava a ser aproveitado na altura, mas vedado, eles pediram que é para realizar alguns cultos. Mas depois do correr do tempo, quando eu solicitei à igreja que ela abandonasse o terreno, que eu estava para precisar do meu terreno, os camaristas estavam arrogantes, já não querem sair do terreno. Quando vêm para aqui, agora estão a dizer que é terreno da Igreja Católica, não sabemos quem é da igreja. Eu venho aqui procurar saber quem é o responsável da Igreja Católica, nunca vi ninguém. Venho colocar licenças que a administração do Estado passou para mim, as obras que vou fazer. A igreja organizou um grupo, rasgaram a licença e colocaram a placa deles. Meteram aqui na porta, como os senhores vejam aqui, que é propriedade da Igreja Católica. Isso aqui nunca foi da Igreja Católica. Quem faz a federação sou eu, isso custou 35 milhões de kwanzas, só essa federação. Há quanto tempo o senhor adquiriu esse espaço? Esse espaço já está há mais de 6 anos, ou mais, está mais. Quando a igreja solicitou o espaço para efetuar os seus cultos, tiveram algum documento que lhes desse este direito? Não fizemos nada por escrito, nós fomos de bom senso. A igreja pediram espaço para fazer cultos, nós priorizamos. Fazem cultos, quando nós precisarmos do nosso espaço, vamos vos avisar, também tem que ser de bom senso para você abandonar o espaço. Isso não está a acontecer. E a administração, o que é que diz? Não, a administração não tem nada a dizer, porque por isso é que nós fomos para lá, eles mandaram a fiscalização, não é que é para repor a legalidade, e eu montar a minha licença. A documentação que eles passaram está aqui. Segundo o administrador adjunto para a área técnica, infraestruturas e serviços comunitários de Viana, o litígio por causa do espaço já é do domínio da administração e garantiu que até a presente data apenas uma das partes tem a documentação e que não é a Igreja Católica. Estamos a par da situação, porquanto trata-se de um espaço em que a Igreja Católica havia, portanto, manifestado interesse em construir infraestrutura de caráter social, nomeadamente escolas, para atendimento ao público na zona dos Izangues. Esse mesmo espaço, de acordo com a informação da Igreja Católica, havia sido cedido pelo arquiteto Bento Soito, na altura diretor do programa de habitação social, mas que até o momento o programa não terá emitido um documento para o efeito. E então nós orientamos a Igreja Católica no sentido de se deslocar junto do arquiteto Bento Soito para se ver a possibilidade da emissão da documentação. E surpreendentemente hoje também apareceu uma terceira pessoa, que é o Sr. Carlos, surpreendentemente entre aspas, porquanto o Sr. Carlos de um tempo a esta parte também esteve a tratar da legalização do espaço, tendo apresentado antecedentes como proprietários na altura, os familiares que procediam, portanto, exercício da agricultura na referida zona. O dirigente garante que é mais uma situação fácil de se resolver, notificando as partes envolvidas para aferir através da documentação a legitimidade do respectivo terreno. É um assunto que está a ser tratado, estamos a tratar o assunto a nível da administração municipal de Viana. Estamos a contar com a colaboração da própria Igreja Católica, das partes envolvidas neste caso, o próprio Sr. Carlos, enfim, que estão já neste momento a serem convocados para podermos manter um encontro e encontrarmos uma solução.
procuramos ouvir uma das entidades ligadas à igreja, o padre Belchior, ouvido via telefônica, se pronunciou nos seguintes termos. Alô, muito bom dia. Boa tarde, desculpe. Boa tarde, sou Ernesto Tomás, TV Raiar, jornalista. Eu não posso falar convosco. Desculpe. Okay. Não tenho direito de falar convosco. Senhor padre, permita-me. Não. Permita-me. Não vou falar convosco. Okay. Vão falar com o governo. Sim. Vão falar com as autoridades. Não, elas estão a resolver o problema do terreno, não sou eu. O terreno não é para mim, não é para ninguém. Está bem, senhor não padre. É para a minha família, é para a igreja, não é para mim. Permita-me só, se me permita ouvir. Posso dizer? Faz favor. Nós somos jornalistas e nós fomos colher alguns depoimentos face a uma denúncia que nós recebemos. Uma das partes que está envolvida no conflito com a Igreja Católica está a citar o nome do padre. Segundo a informação que nós colhemos, é que o padre que manteve o contacto com um dos supostos donos do espaço, em que lhes foi cedido para exercerem algumas atividades ou realizarem algumas atividades naquele espaço. Ao ser citado o nome do senhor padre enquanto dirigente desta instituição religiosa, importa-nos, à luz dos princípios do contraditório, ouvir os pronunciamentos ou do padre ou alguma outra entidade ligada à instituição religiosa. É nesse espírito que nós estamos a ligar para o padre para ver se pudéssemos manter algum contato, uma conversa. Está bem. Muito obrigado. Mas acontece que não sei quem é. Eu nunca falei com eles. Okay. Recordo-me que teria sido na sexta-feira ou na quinta-feira, que estavam a ligar quase sempre para a madre. Okay. É assim que eu liguei para um tal suposto jornalista que dizia que se chamava Serrota. Quando no fundo, afinal, é a pessoa envolvida também no assunto. O que acontece? Eu nunca fui permitido por ninguém a realizar atividades no terreno da igreja, naquele terreno. Okay. Eu só sei que eu, quando cheguei para o Zango, só encontrei o dossiê. O dossiê reza que o terreno é da igreja. Okay. Só que a igreja estava atrás do documento. Quem deu o terreno para a igreja foi o Dr. Bento Soito. Isso em 2012. Okay. As autoridades sabem. Todo mundo sabe. Nesse caso, senhor padre, nesse caso, então a igreja detém a documentação sobre o espaço. Pois, aí está o problema. Caríssimo, está o problema. Agora, a igreja tem estado atrás para tentar legalizar o espaço. É só isso. Não está a apropriar-se do espaço de ninguém. Assim como foram falar na Rádio Despertar, que tanta coisa. Eu ainda não reagi. Quando eu tiver de reagir, vou reagir com advogados. Vou intentar uma ação contra a Rádio Eclésia, contra a Rádio Despertar e todos aqueles que estão envolvidos. E eu não estou autorizado a falar sobre o espaço. Aguardem que vai falar. É o governador provincial de Luanda. Ele é que vai se pronunciar, ele é que vai dar o ultimato final. Não sou eu. Não me envolvam, porque esse terreno não é meu. Não é da minha mãe, não é do meu irmão. Não é da igreja. E eu entendo, mas também eu gostaria aqui informar ao senhor padre que, independentemente daquilo que vão ser os pronunciamentos do governo, importa-nos também ter ainda o pronunciamento da igreja. Porque é uma das partes que está envolvida no assunto e que também está a ser citada na peça. Eu não acho que se algum órgão já esteve lá, fez alguma informação a respeito, pelo menos, o nosso órgão, que é a TV Raiar, esteve no local, ouviu o suposto proprietário e não é dono, ouviu também. Não é dono. Tá bem. Eu só estou a transmitir aquilo que eu fiz, é o meu trabalho. E ouvi algumas testemunhas, vizinhos que vivem ali aos arredores do espaço. E pronto, também importa-me ouvir a igreja. Pode não ser o senhor padre. Não há conflito, meu caríssimo. Está bem, mas eu gostaria mesmo de ter o pronunciamento do senhor padre, ou nos indicasse alguém que falasse a respeito. Vão ter com o senhor bispo. Quem tem que se pronunciar acerca do terreno é o senhor bispo. Mas também nós, enquanto igreja, estamos a depender da autorização do governo. Estamos a depender da autorização do governo. Então, logo o governo nos diga o que deve nos dizer, nós vamos nos pronunciar, é só isso. Nós não podemos passar nenhuma informação, nem eu estou autorizado. De modo que façam o trabalho que vocês puderem fazer. Mas a igreja vai pronunciar-se.
oportunamente, de acordo com o governo, com aquilo que o governo tiver que decidir. Porque nós estamos em conflito. Estamos a dizer que estamos à espera do governo que nos diga se o espaço é nosso ou o espaço não é nosso, é só isso. Mas segundo o suposto dono, que é o canal, nesse caso a igreja, diz que na altura que a igreja passou a realizar atividades no espaço, já encontrou aquilo vedado. O senhor confirma essa informação? Quem vedou porque o terreno foi dado em 2012 à igreja. 2012, no dia 12 de maio, pelo Dr. Bento Soito. Só que a igreja estava atrás do documento. Foi dali que alguém chegou e vedou. A igreja fez uma solicitação por escrito? Fez. Nós temos toda a documentação, toda. Então, senhor padre, por que não fala mesmo com os nossos órgãos, pelo menos não entrar em detalhe e dizer que por enquanto não está autorizado para falar a respeito? Esses outros autores, no caso o suposto dono e os vizinhos ou testemunhas que vivem ao lado do espaço, que falaram para o nosso órgão, citam o nome do senhor padre. É uma questão jurídica. O terreno, eles podem falar o que quiserem falar, mas é uma questão jurídica. Nós vamos nos pronunciar enquanto igreja quando o governo nos permitir fazer isso. Pronto, eu não estou a responder, meu caro, não estou a responder, não estou a dar nenhuma resposta. Só estou a reagir. Não estou a responder. E tem que ter muito cuidado com essas coisas. Por isso é que estamos mesmo antes de entrar em contato com o senhor no direito da defesa que tem. Vão serem ouvidos, então nós vamos passar aquilo que vai ser. Aconselho-vos, um momento só, aconselho-vos falar com o senhor Bispo, que é a entidade máxima eclesial ao nível da Diocese de Viana. Se calhar ele pode ter mais detalhes sobre o assunto. Se vocês falarem com o senhor Bispo, é melhor até. Como é que nós podemos manter o contato do senhor Bispo? Não, aí na vila está aí a sede episcopal, que é sua residência, não é? Aí vocês podem encontrá-lo e depois ele pode passar alguma informação que vos pode servir de base. Pois é. Está bem. A todo caso, sim. Pois. Não há problema. Estamos à disposição, meu caríssimo. Sim, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Um abraço, estamos juntos. Só licença. Outras entidades afetas à igreja que não queriam gravar entrevista confirmaram que a igreja não é a proprietária do espaço em questão, mas alegam já ter remetido um requerimento à Presidência da República para a aquisição da titularidade do espaço. Todavia, ainda não foi deferido. Outras entidades afetas à igreja que não queriam gravar entrevista confirmaram que a igreja não é a proprietária do espaço em questão, mas alegam já ter remetido um requerimento à Presidência da República para a aquisição da titularidade do espaço. Todavia, ainda não foi deferido. 232 cidadãos da República Democrática do Congo, que durante a semana finda tentaram de forma ilícita entrar no território nacional, foram detidos pela Polícia da Guarda Fronteira na província do Zaire, verificando-se uma redução de 47 imigrantes ilegais interpelados em relação ao igual período anterior. A Polícia Nacional informa em comunicado chegado domingo à imprensa em Baza Congo que os referidos estrangeiros detidos em diversos pontos fronteiriços da província do Zaire com região do Congo Central foram entregues à Direção do Serviço de Imigração Estrangeiro para procedimentos legais. Esclarece que nos últimos 7 dias foram notificadas 57 transgressões de violação de fronteira, sendo 50 de entrada ilegal de estrangeiro e 7 de contrabando de combustível. Tendo em conta o controle que nós estamos a fazer já a partida mesmo de Luanda e todas a fecharem-se as saídas principais dos combustíveis, a partir já das empresas, dos postos de abastecimento. Havia desvios de caminhões que deveriam entrar para os sítios onde estavam destinados e fogem ao controle. Não são desviados para virem aqui para outras províncias. Nas operações foram apreendidas 2.825 litros de combustível e 2 embarcações de fabrico artesanal. 330 quilômetros de fronteira separam a província do Zaire da região do Congo Central, na República Democrática do Congo.
Enquanto na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, escolheu Cyril Ramaphosa, um dos empresários mais ricos da África do Sul, para suceder Jacob Zuma e liderar o partido até as eleições de 2019. Por outro lado, na Organização das Nações Unidas, um novo relatório quantifica em 258 milhões o número de pessoas que saíram dos países onde nasceram e vivem em outros estados, um aumento de 49% desde o ano 2000. Estas e outras matérias vai acompanhar agora na síntese internacional. Os delegados do Congresso Nacional Africano, partido no poder desde 1994 na África do Sul, elegeram Cyril Ramaphosa como sucessor do presidente Jacob Zuma. Ramaphosa, o atual vice-presidente do ANAC, tem 65 anos e é um dos empresários mais ricos da África do Sul. Durante a campanha, denunciou a corrupção do presidente e prometeu estimular a economia do país, conseguindo o apoio do setor econômico. Com a eleição desta segunda-feira, termina a campanha raída entre Ramaphosa e Nkosazana Dlamini Zuma, ex-mulher de Jacob Zuma e ex-presidente da África do Sul, a candidata apoiada pelo presidente. A vice-presidente sul-africana pode agora tornar-se no próximo presidente da África do Sul, caso o ANAC vença as eleições em 2019, ano em que termina o mandato de Jacob Zuma. Um novo relatório da Organização das Nações Unidas quantifica em 258 milhões o número de pessoas que saíram dos países onde nasceram e vivem em outros estados, um aumento de 49% desde 2000. Este relatório, com periodicidade bienal do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, foi divulgado na segunda-feira no Dia Internacional das Migrações. No documento especifica-se que a percentagem de pessoas que são imigrantes aumentou de 2,8% em 2000 para 3,4% ainda este ano. Porém, estas mesmas percentagens relativas aos migrantes que vivem em países de alto rendimento sobem para 9,6% em 2000 e 14% em 2017. O subsecretário-geral para os Assuntos Econômicos e Sociais, Luís Amin, afirmou que a informação de confiança é crítica para combater visões erradas sobre as migrações e basear as políticas de migração. E no desporto, há 2 semanas do tiro de largada da 62ª edição da corrida pedestre de São Silvestre, a organização continua à espera dos 40 milhões de kwanzas, o orçamento para a realização da competição que sai às ruas de Luanda nos últimos dias do ano. Esta matéria vai acompanhar agora no Compacto Desportivo. A corrida do fim do ano, conhecida como São Silvestre, que está na sua 62ª edição, pode não acontecer este ano por falta de verbas. Mesmo com os apelos feitos pela Federação Angolana de Atletismo, que até mesmo faltando poucos dias para a realização da prova, ainda não viu a cor dos 400 mil kwanzas orçamentados para o efeito. O presidente da Federação de Atletismo, Bernardo João, garante que até o momento todo o processo organizativo está a correr nos trâmites normais, graças ao apoio de algumas empresas que se dignaram a prestar toda a ajuda possível para que esta corrida não seja um fracasso. This is the main event of the evening. A vitória do angolano ocorreu porque o técnico no 4º assalto do combate de 5 rounds, realizado na cidade sul-africana de Pretória. Demar de Pena, campeão mundial de off, de 28 anos, nascido a 23 de setembro, além de conservar o seu cinturão, melhorou o seu recorde, agora com 12 vitórias e nenhuma derrota. Esta é a segunda vez que defende o título. Em 2015, manteve o estatuto de melhor de peso galo da Extreme Fight X Champion, depois de derrotar o outro sul-africano, Cedric Doyle. A UFC Worldwide é uma das principais organizações de artes marciais mistas no mundo. By TKO due to strikes, and still the EFC Bantamweight Champion of the World, Demar. Assim termina o Raiar Notícias, terça-feira, 19 de dezembro de 2017. Voltamos amanhã para lhe informar com verdade por uma Angola radiante.